Você já viu uma empresa crescer, se fundir, expandir e não conseguir progredir? Não é falta de gente, não é falta de capital, não é falta de mercado, mas muitas vezes é falta de uma cultura forte, de uma gestão de pessoas valorizada e de uma estratégia de recursos humanos. Hoje a gente conta aqui com a Socorro Viana, uma profissional, mãe, mulher sensacional, com mais de 30 anos de carreira. Amiga, eu perdi já até as Nem contas. precisa contar isso, né, mas psicóloga de formação, mestre em administração, Uhum. hoje diretora de gente e gestão e uma inspiração para todo mundo que quer ver e conhecer um pouco mais sobre o código da gestão e o que fazer para ser estratégico, diferente e a conseguir o sucesso dentro da empresa que você faz gestão. É isso? Então pronto. Poxa, então fez em algum canto, viu, Leandro? Porque Não, foi foi isso exatamente o que estava. é isso ou não é, né? Então agora eu apresento a Se apresenta. eu tenho que Deixa eu apresentar. convidar que eu sou pessoa convidar, apoia até ler. Você é boa. Tá, facilita a minha vida, né, porque eu é tanto título aqui, ó, mais de 2 décadas, e eu falei logo 30 anos, essa parte corta, viu. Sim, então vamos lá, né. Acho que tem uns 25 a 30 anos mesmo de 300 fazer podcast. Aí quando eu tiro que eu tenho 17. Convidado, você pode ir mesmo, sem problema, enrola. Aí, Tá. pode meter. Desculpa qual é o nome dela. Socorroviana. Tá, pode? Eu sou Lígia Fontinelli, gestora de Gente e Cultura do GM Group, e hoje nós estamos aqui com Socorro Viana, diretora de Gente e Gestão da Cialne, uma empresa com mais de 50 anos. A Socorro é uma mulher forte, profissional, dedicada e competente, psicóloga de formação, pós-graduada em RH pela UFC, mestre em administração pela UES, mais de 2 décadas de experiência liderando aí recursos humanos, áreas administrativas e diretora atualmente na Cialne, recente, né, Isso, agora desse ano esse movimento isso. aconteceu, né. Socorro, muito obrigada pelo seu aceite ao convite, por estar aqui, por trocar um pouquinho de ideias, de experiências, falar da trajetória e abrir essa caixa preta, né, do Uhum. código da gestão, para que a gente possa compartilhar experiências com todo mundo que está nos vendo. Lígia, eu agradeço o convite, né, fiquei muito feliz com o convite, eu acho que é sempre muito bacana poder trocar com uma profissional como você, e estar dentro do universo GM Grupo aqui conversando sobre o código da gestão, né, então assim, é um prazer para mim, e eu acho que a gente vai, aprender muito aqui juntas. Com certeza, trocar várias ideias, Figurinhas. informações, figurinhas. E aí, para começar, a gente até estava conversando um pouquinho antes, né? Era. Me fala um pouquinho como é que foi essa virada, né, Socorro? Como é que foi chegar nessa posição de diretoria e trazer, né, dentro da área de gente e gestão, esse lugar, essa cadeira para sentar à mesa como diretora numa organização tão estruturada, tão madura já como a Cialne? Bacana, assim, eu tenho 6 anos de Ciaune, né, e assim, a gente veio eu digo pra minha equipe que todo dia a gente coloca um tijolinho, né, e quando menos a gente esperar a catedral está construída, né, então eu trago muito essa fala como inspiração mesmo para as pessoas, né. Então a gente trabalha forte, firme, né, implantando, estratégias, implantando a cultura, cuidando da cultura, manejando a cultura, que a cultura ela pode ser manejada, né, Sim. para que a empresa chegue no resultado esperado, né, e alcance os seus objetivos e as estratégias que foram desenhadas ao longo do período. E com isso também eu acho que tem muito do eu sempre soube o que é que eu queria, né, eu acho que os 2 grandes movimentos que eu fiz na minha carreira, foi porque eu cheguei para o meu gestor e disse o que é que eu almejava, né. Eu acredito que a carreira ela é, acima de tudo, de cada um, Sua, né? né. Então as pessoas às vezes esperam muito que a empresa chegue e diga: "Olha, tem essa oportunidade". Eu não, eu sempre procurei ser protagonista mesmo na minha carreira, e eu cheguei para o meu gestor e eu disse: "Olha, eu almejo essa posição".
né, e vou trabalhar para isso e me diga o que é que eu preciso fazer para chegar nessa posição. Então isso dentro dos nossos momentos de avaliação, de troca, de PDI, né, eu sempre posicionei qual era o meu anseio e onde que eu esperava chegar. De E é forma muito clara, muito clara. segura, isso para você era uma E determinação. isso, desde que a família foi para o conselho, né, que o meu gestor atual assumiu como presidente da companhia, eu já participava das reuniões de diretoria, né, toda segunda-feira a gente tem reunião de diretoria, mas assim, eu era a gerente de gente de gestão, né, e eu almejava porque, assim, você traça uma linha de onde você quer chegar, né, e eu dizia muito claramente para ele, quando esse ano em janeiro, voltei de férias, no dia que eu voltei de férias, eu recebi o comunicado, né, de que estaria assumindo a Chegou com nova esse posição, né, já cheguei com essa surpresa, presente, esse né, presente. e me surpreendeu por não estar esperando, eu imaginava que fosse uma coisa mais para 6 meses ainda para frente, e aí ele trouxe e disse: "Olha, você sabe, né, vem mais responsabilidade, vou precisar mais de você", e eu sempre fui muito disponível para o trabalho, para fazer acontecer, né, eu acho que é isso que é esperado da gente, né, que a gente se posicione, mas que a gente faça acontecer, e uma grata surpresa, né, então assim, mas como eu tô te dizendo, carreira é minha, então eu tenho que posicionar e dizer onde eu quero chegar, É, né. você falou algumas coisas que eu acho que é fundamental e é chave, né. Assim, posicionamento, primeiro a clareza, né, Sim. porque muitas vezes a gente cuida de todo mundo e não cuida da sua carreira, né. Isso. Então a área de recursos humanos, ela precisa praticar, fazer o que ela tanto preza, o que ela tanto promove ou multiplica dentro da organização, né. Exato. Então ter essa clareza, fazer o autoconhecimento e primeiro tá claro para você, segundo se posicionar, né. Muitas vezes a gente vê que, principalmente numa gestão feminina, Uhum. não s cabe determinados posicionamentos ou uma assertividade tão grande, né, e isso é totalmente irreal, a gente pode sim se colocar, a gente Sim, deve. deve sim se posicionar, né, e isso é algo que, tanto para um homem quanto para uma mulher que tem segurança do que quer e de onde pode ir, ele precisa ser feito, né. Perfeito. Então eu tenho certeza que o seu exemplo, ele tanto para gestores de recursos humanos, mas especialmente para mulheres, Sim. ele é uma inspiração. E isso é tão interessante, né, que no dia a dia você não imagina que isso vai repercutir tão fortemente nas pessoas, né. Mas depois que a minha promoção aconteceu, várias mulheres dentro da empresa, gerentes, coordenadoras, vieram me falar: "Ah, você é uma inspiração pra gente. Ah, a gente estava nessa expectativa. Ah, lhe ver ali naquela posição, isso é muito inspirador, eu até me emociono de ver você nessa posição". Então assim, como não é só sobre mim, Sim, né, isso acaba reverberando dentro da organização de uma forma positiva e que não era, vamos dizer assim, eu não tinha essa dimensão de que isso impactaria tantas mulheres, né. Então se eu posso contribuir, né, e se eu posso fazer com que outras pessoas vejam que é possível, né, eh representar isso, né, a é. representatividade Exatamente, disso. que é possível. Agora eu sempre digo muito para as pessoas com quem eu converso sobre carreira dentro da empresa mesmo, a gente precisa dizer onde a gente quer chegar, a gente não pode deixar à mercê, esperar que alguém venha e reconheça, né. Então assim, é saber o que quer, saber onde quer chegar, se não quer ser diretora tudo bem, né, mas o Sim, importante é a gente saber aquela história, se você tem um propósito, né, você vai direcionar toda a sua energia pra para isso. aquilo ali, né. E eu sempre busquei muito, assim, estar atualizada, né, você falou assim, mais de 2 décadas, né, na área, né, quando a gente reflete um pouco sobre isso, a gente nossa senhora. Mas uma coisa que eu sempre busquei foi me manter atualizada, né, então assim, não importa, eu não espero que alguém diga que eu preciso fazer tal curso ou tal coisa, ou ler sobre alguma coisa. Eu vou realmente me nutrindo, me atualizando, busco livros para ler, busco cursos para fazer, para exatamente estar na posição que eu almejo estar, né. Eu acho que exige, preparação, exige repertório, Uhum.
né, e eu passo muito isso para o meu time: "Gente, a importância da gente ter repertório. Para a gente se posicionar, a gente precisa ter repertório. Se eu não tenho repertório, é mais difícil de eu ter esse posicionamento". Então, não só eu busco para mim, mas eu incentivo também quem trabalha comigo a se qualificar e ter repertório para se posicionar na hora que precisa se posicionar. Precisa. E é isso que faz de você uma liderança inspiradora, né. Então, assim, a gente pensar só no seu não seria algo coerente com a tua trajetória, o Sim, teu movimento sim. e realmente seu sucesso, né, de hoje estar liderando são mais de 1.200 pessoas, Hoje nós estamos com 1.700 colaboradores, né, e na área nós temos 35 pessoas, na área de gente gestão. só na área de gestão é um time Isso, de 35. isso. E aí, para você também fazer esse movimento, você também precisa qualificar, capacitar, treinar quem está ali junto, né. Isso. Como é que dentro da sua realidade, né, Socorro, ao longo dessa vivência, foi esse movimento de treinar, formar sucessores, onde é que isso começou ou dentro das organizações que você passou, você teve a oportunidade de estruturar isso em algum momento? Sim, né, assim, pensando no primeiro no meu núcleo, né, no meu time, né, assim, graças eu tive a oportunidade de pegar pessoas aprendizes e sai por exemplo, deixar analista sênior, né, sair como analista sênior, chegar à coordenação, porque eu acredito muito na capacidade e no potencial das pessoas e eu acho que quando a pessoa quer e quando ela verbaliza o que espera, o que almeja, o nosso papel como gestor e como especialmente como gestor e como líder, né, na área de recursos humanos, é dar as condições para que essa pessoa se desenvolva, né. Acho que tem uma parte que a empresa pode proporcionar, não só com um ambiente adequado para isso, ou até financiando em algumas situações, mas a pessoa precisa, acima de tudo, querer saber onde quer chegar e estar disponível, porque muitas vezes a gente até oferece os meios e a pessoa não quer. Não. Recente, eu escutei de uma pessoa assim: "Ah, eu não quero ser líder, eu não quero ser gestor". Eu disse: "Então você vai para uma carreira de especialista", né. É poder dar essa clareza para as pessoas de para onde que a pessoa pode ir. Faz as possibilidades e caminhos possíveis, né. Exato, porque nem sempre o bom técnico vai ser um bom líder, né, nem sempre. E a gente precisa ter isso muito claro, mas mais ainda precisa estar claro para o colaborador onde ele quer chegar, né. Eu já vivi há um tempo atrás, na época que eu trabalhei em hotel, o gerente de hospedagem queria promover o melhor caixa dele para ser gestor de concierge. E eu fui e disse assim: "Rapaz, vamos com calma, porque senão tu vai perder o teu melhor caixa e não vai ter o teu supervisor de concierge". "Não, mas ele é muito bom, ele é maravilhoso". Eu digo: "Mas vamos com calma, vamos chamá-lo, vamos conversar, vamos, né, entender qual é o momento dele, vamos colocar ele nessa posição em teste". E aí depois de 30 dias o rapaz veio e disse: "Olha, isso não é para mim, Não me faz deixa onde eu sou feliz com o que eu faço", e tá tudo bem, e tá né. ok. E não Tem quer dizer que é uma pessoa que não tem visão, não quer crescer, não é isso, né. exatamente, né. É Mas perfil, é desejo, é propósito, é o que faz exata sentido para ele exato. na carreira dele, né. E esse gerente depois veio e disse assim: "Nossa, mas ainda bem que tu me alertou e a gente fez esse passo, porque senão de fato depois eu promover para essa posição, eu não teria como retroceder", Era né. perder Então realmente a pessoa. é muito importante a gente ter essa escuta também e entender o que é que o outro pensa sobre a sua própria carreira. Não quero ser líder, tá tudo certo. Quer o quê então? Então vamos caminhar para um especialista. O que é que eu posso lhe ajudar para fazer você chegar nessa posição de especialista, né? E é até interessante você estar falando isso, eu estou pensando, né, a gente faz consultoria em diversas frentes, dentro das frentes que a gente tem a área de pessoas e dentro da área de pessoas tem projeto diagnósticos Sim. de estruturação de sucessão, né. E aí, recentemente um cliente chegou justamente com um dilema que não era de um profissional técnico, né, ao contrário, mas
dos filhos. Então, assim, existe uma segunda geração que deseja passar para a terceira esse legado, e existe uma terceira que olha e diz: Não quero. "Isso não faz sentido para mim, eu não quero". E aí, por falta de, né, vamos dizer assim, de opções, você tem que querer. E aí o que era um grande legado, ele vira um grande peso, né. E às vezes o que para mim deveria ser o maior desejo de uma pessoa, como se tornar um líder, um gestor de área, ou me suceder e herdar tudo isso que começou com o seu avô, para aquela pessoa não faz sentido. E se eu só pensar nesse olhar, né, unidirecional, eu também coloco a gestão da empresa em risco, né. Se eu não faço essa escuta que você falou, É. de ouvir também o que que o outro quer, deseja ou está disposto a percorrer de caminho, eu coloco a própria gestão da Sim. empresa em risco, né. Então eu, no curto prazo, posso parecer que eu estou resolvendo um problema, mas no médio e longo prazo eu gera um E é por grande isso, problema. né, que quando você vê empresas familiares longevas, né, quando chega muitas vezes na terceira e na quarta geração, tende a ter grandes problemas e às vezes até a fechar as portas mesmo, porque essa continuidade ela não acontece da forma que deveria, né. E eu vejo que muito no caso de empresa familiar, a saída é uma profissionalização, é ir para um conselho de administração e colocar um profissional que possa tocar o negócio e você consiga cobrar com metas claras, indicadores, né, e ir acompanhando o negócio, porque de fato, não necessariamente por ser filho do dono eu tenho um interesse de assumir aquele papel. E às vezes você tem pessoas dentro da própria empresa que têm capacidade, que Consegue. têm condição e que consegue. Claro que aí tem que ter tudo muito bem estruturado para que essa governança de fato ela exista, né? Porque não é que eu vou deixar o meu negócio para outro, né? Mas eu vou estabelecer uma governança de modo que quem está tocando preste conta dentro de limites e regras e faça o negócio continuar crescendo, para que a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e quiçá, né, se beneficie daquilo que foi criado lá atrás, né, por um fundador, uma pessoa que teve a ideia, um empreendedor e E que que isso cresceu de com fato isso. seja um presente, né, e não um peso, uma Exatamente. prisão dentro disso. E aí, nesse movimento, entre vários outros, o recursos humanos ele tem um papel muito estratégico, né, Sim. inclusive de olhar diferenciado, de ter, subsídio para questionar, para contra-argumentar, né. Como é que é hoje estar nessa mesa de diretoria, né, e uma preparação para argumentações ou se posicionar, às vezes até se opondo, né, ao que na mesa está sendo consensado. Eu tenho a felicidade de estar numa empresa que já fez esse movimento, né, assim, eu acompanhei Você pegou o inclusive começo dele ou já esse estava não, eu acompanhei o movimento, né, assim, foi uma coisa que e tinha uma firmeza de propósito, né, assim, para isso, né, então eu acho que quando se tem uma firmeza de propósito, não, a gente realmente quer estruturar a empresa para isso, a empresa vai dando passos, né, até chegar o momento de maturidade para, né. E na época foi pensado na sucessão com um profissional que já trabalhava conosco, né, e aí nós fizemos todo um trabalho de assessment, de entender se realmente era aquela pessoa, e ele assumiu estar conosco há 3 anos e meio nessa cadeira, fazendo um belíssimo trabalho, né, consistente, né, e eu acho que precisa muito realmente ter, ali aquela firmeza de propósito, né, de saber o que é qual é o momento da companhia. Ah, toda empresa tem que fazer esse movimento? Não necessariamente, eu acho que vai da maturidade, vai dos anseios do negócio, vai de saber onde aquele negócio quer chegar, né. Ah, no horizonte possível para mim, onde eu quero chegar, onde eu quero, né, continuar que a empresa continue crescendo. Quando a empresa fez 53 anos,
eu lembro que a gente se reuniu para celebrar, e aí veio a mensagem do nosso fundador dizendo pro neto, que na época era o presidente, né: "Olha, eu quero pelo menos mais 60 anos", né, que a empresa evoluísse para chegar a mais 60 anos. Então é uma responsabilidade muito grande. Então quem está à frente, né, começa a pensar como que eu trago uma governança, uma estruturação que faça com realmente a empresa seja perene e chegue em mais 60 anos, né. E como é bonito, assim, para a gente é muito forte, assim, o nosso fundador, os valores, a cultura, o que está muito que vem muito dele, mas a gente pega essa tradição, esse legado que ele colocou dentro do negócio e com isso a gente projeta o futuro. Né. Eu tenho uma cultura sólida, eu tenho um legado que foi construído, que nos dá uma sustentação, e aí eu olho para o futuro, onde nós queremos chegar, onde em que posição nós queremos estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. "Ah, mas não se faz mais planejamento estratégico de 5 anos", não, né, que tá, a gente faz de 1 ano e às vezes com revisão até trimestral, né, por esse mundo tão alucinado que a gente vê exatamente, né, com todas as sopas de letrinhas que a gente vê aí no mercado, né, mas pensar assim: "Olha, o meu anseio é chegar nisso aqui", né, e aí é o direcionador estratégico para que você coloque suas forças, suas energias, suas estratégias, suas ações direcionadas para chegar naquele ponto que está lá como algo, sinalizador como alvo para ser atingido, né. Dentro dessa posição tão estratégica, né, dessa visão tão estruturada de planejamento, o que que você diz que é a virada, né, entre o RH, que é operacional, que é operação, para se dizer: "Não, quando o RH passa a ter essa atuação ou entregar determinadas coisas ou essa rotina, aí sim, na minha percepção, é RH estratégico". Recente eu fui para uma palestra para um evento, na verdade, que o Dave Ulrich estava palestrando, né. Apenas. Apenas, né. E assim, ele trouxe uma frase que para mim ficou, assim, como lema, inclusive, emblemática, que ele diz que o RH, ele não é apoio ao negócio, ele é quem transforma o negócio. Achei isso super, assim, forte, Forte. uma responsabilidade muito grande que traz, né, e eu acho que é muito isso mesmo, né. Se eu me vejo como área apenas de apoio, eu vou me comportar e vou atuar e pensar apenas como área de apoio. Mas se eu vejo o poder transformacional que eu tenho como área, como estrutura, para que esse negócio chegue aonde quer chegar, a coisa muda de figura, né. Eu acho que passa em primeiro lugar por entender o negócio, né, isso para mim, desde a época da J. Macedo, entender o negócio, o que é o negócio? Ah, é a avicultura, né. E para mim é muito emblemático, eu estava numa reunião, eu estava com uns 3 meses de empresa, e aí a gente começou a falar e eu dei umas opiniões e alguém virou para mim e disse assim: "Você não pode falar que você não conhece", nesse nível. Aí eu parei, engoli seco, tipo, deixa estar, que ele não vai mais dizer isso. E aí realmente eu comecei a ir para as unidades, comecei a conhecer mais do negócio, comecei a frequentar mais inclusive o pedaço que ele cuidava, né. E aí passado um tempo a gente estava numa outra reunião, né, e aí ele disse assim: "Diz aí Socorro, porque tu entende, tu sabe o que é o negócio, diz aí o que que tu acha". Então é virada de chave, né, no momento que eu não me prendo ao operacional, ao que é, recrutar, selecionar é importante, é estratégico, porque colocar a pessoa no pessoa certa, né, alinhada com a cultura da empresa, né, o colocar a pessoa certa, não é só ser uma pessoa que tem o perfil, mas tá alinhada com a cultura, tá alinhada com os nossos valores, tá alinhado com o nosso jeito de ser. Às vezes a pessoa é maravilhosa, tem uma competência técnica O currículo é fantástica, né, indiscutível, né. mas não dá aquele match com a nossa cultura, e a gente tem que saber fazer essa leitura, né. Então, são atividades que
dependendo de como eu atuo sobre elas, ela pode ser operacional ou ela pode ajudar no processo de transformação. Não é a atividade que se faz, é o como se faz, né. E aí eu Exatamente. transformo o do peso para aquela mesma atividade com relevância e com impacto Exato. diferente. E conhecendo o negócio, né. Sim. Eu trabalhei em negócios distintos, né, eu trabalhei em hotelaria, trabalhei no Grupo Edson Queiroz um tempo no Sistema Verdes Mares, Esmaltec, que são também negócios diferentes, depois trabalhei em moinho de trigo, né, e agora estou na avicultura. E eu sempre tive a preocupação de entender o negócio, né, entender como é que né, assim, você fala em farinha de trigo. Como é que chega nessa farinha? Ah, eu importo trigo, aí o trigo tem grau de dureza, tem o grau de proteína, que se for o trigo mais duro, é assim, sai assim. Então, é entender mesmo. E quando eu falo das nuances do negócio, é ir além, né? Sim, como que está o mercado para esse negócio, né? Então, essa leitura não só do meu contexto, mas do contexto onde eu estou inserida no mercado. Estou no mercado de avicultura. Quem é meu concorrente? O que que ele está fazendo? Como é que a gente está posicionado frente a essa Não concorrência? é conhecer o processo produtivo, vamos dizer assim, Exato, apenas. E isso é exatamente. importante ou é quase que o começo de tudo para você conseguir se aproximar, ganhar, né, confiança, ter repertório para conversar com aquelas pessoas, né, sejam liderança, seja um operador, mas você precisa conhecer para você pelo menos ser parte, né. Mas também para ir para a estratégia, você tem que olhar também o de fora, né. Então, como é que está mercado, Exatamente. tendência, qual é a minha praça, né, o que Exato. que é de futuro desse segmento, é promissor, é um segmento que está fadado inclusive, né, a ter concorrentes que ou eu mudo o meu produto ou eu tenho caso de validade. E no caso da Ciaum especificamente, né, nós somos uma empresa de genética, né, então a gente tem desde as avós, né, até o pintinho, o ovo fértil e o frango que vai para o abate, né, que nós não abatemos, mas a gente vende para quem abate, né, então nós somos uma empresa de genética. Então a gente precisa entender o que é ser essa empresa de genética, qual é o posicionamento dela, quais são as estratégias para esse tipo de negócio, por que que a gente, atua nessa parte, não atua nessa, né. Porque, assim, dentro desse segmento tem o ovo comercial, tem o ovo fértil, por que que a gente não está no ovo comercial, por que que a gente está no ovo fértil? O entendimento disso, né, ele vai trazendo mais clareza de como é que a minha atuação pode contribuir dentro desse contexto, né. É Então usar as ferramentas que você tem propriedade para poder chegar ou atingir, né, catalisar o resultado que você tem exatamente, dentro do negócio, né. é bem isso aí. Dentro das ferramentas, sei lá, que a gente falou, né, de recursos humanos, você faz, rituais de gestão e o modelo de gestão, isso também fica dentro do teu guarda-chuva? Sim, né, a gente tem a área de gestão estratégica que hoje, né, por isso até que a gente gestão. Gente, é gestão, né. Quando eu entrei, a nomenclatura já era essa, né, era gerência de gente e gestão, mas a gestão não ficava comigo, ficava com uma outra área. E aí a coisa foi avançando, foi evoluindo, um belo dia eu disse: "Olha, minha área é gente e gestão, por que que gestão não Cadê a gestão? Aí é a história de dizer o que quer, né, você não quer, Entender que isso também é um passo importante para você chegar nessa diretoria, né, que você chama. exatamente, né, então, a gestão, a parte de gestão estratégica, ela tem tudo a ver com RH, né, então assim, então essa área veio, né, nós já tínhamos uma base sólida de indicadores, metas, acompanhamento de metas, né, e a gente tinha já alguns mecanismos aí de reconhecimento atrelados a resultado, né, então como que eu junto tudo isso, né, num canto só, para poder fazer sentido. Então hoje toda essa parte de meritocracia, de, avaliação de desempenho, tudo está debaixo de um mesmo sistema. Quando eu estou falando de sistema, eu estou falando de sistema mesmo, Mesmo. né. Tá.
onde eu consigo operacionalizar e entender, a avaliação de desempenho do meu colaborador deu nota tal, mas as metas dele, ele atingiu tanto. Como é que eu posiciono isso dentro de uma Nine Box, para eu poder entender como é que está o meu público, né. Aí você diz assim: "Ah, todo mundo tem pavor de Nine Box porque pensa logo em curva forçada, né". Não é o nosso caso, a gente adota a ferramenta, mas Vocês muito usam mais para fazer uma leitura de como é que, né, como é que as nossas pessoas estão estão. colocadas ali, É o e para dar subsídio para fazer meritocracia e também para a sucessão, né, porque eu vou vendo quem está indo bem nas metas, quem está saindo bem na avaliação de desempenho, como é que está o PDI. Então a gente não usa para curva forçada, nós utilizamos mesmo como uma ferramenta para conhecer melhor quem está trabalhando conosco. ter informação e conseguir entender o que tá Isso. naquele ponto. Aí nós temos os rituais, né, que nós utilizamos de reuniões, né, quais são as reuniões que nós temos para cada objetivo, nós temos as métricas que todo ano a gente revisa, né, então hoje está tudo muito, vamos dizer assim, redondo, amarrado, muito redondo, né. Eu digo que a Cialni sempre foi uma empresa muito de vanguarda, né, então a Cialni, lá em 2016, a Cialni implantou um modelo de gestão, né, e aí a gente vem aperfeiçoando esse modelo de gestão para sustentar o negócio, né. Então, lá atrás a família já pensava no modelo de gestão, já pensava em sistema DOPS para utilizar como subsídio, né. Então, conforme a gente foi dando os passos, botando lá os tijolinhos, né, que eu brinco sempre que a gente está colocando um tijolinho de cada vez, a gente conseguiu ir aperfeiçoando esse modelo de gestão muito casado com todas as outras ações, a ação de meritocracia, de avaliação de desempenho, né, como que eu trago a pessoa para dentro da empresa, como é que eu insiro ela dentro desse processo, como é que eu capacito, PDI, né, então tá tudo muito dentro do nosso escopo de De atuação. atuação. Hoje, na tua visão, né, quais são os principais indicadores da área de RH, né? Considerando que você tá aí já num nível de maturidade bem maior, mas se a gente tivesse que falar assim: "Olha, você que está começando sua empresa, que está começando o seu nível de gestão, modelo de gestão aí ainda amadurecendo", indicadores que são essenciais para um recursos humanos conseguir, ser estratégico, né? Olha, eu acho que pensando no básico, né, assim, que a gente não pode deixar de acompanhar, dor novo é um deles, absenteísmo é outro, né, o ROI, né, quanto que eu estou investindo em capacitação de pessoas, quanto que isso está me trazendo de resultado, produtividade, receita por colaborador, né, esse é um indicador que a gente usa muito fortemente, né, para eu entender quanto da minha força de trabalho está realmente gerando de receita para a companhia, Receita né. produtiva na companhia. Exatamente. Então, assim, são indicadores e, assim, hoje, especialmente com essa questão da uberização, né, que tá mais difícil, não só atrair como também reter, o turnover ele é a gente tem que estar com ele no olhar, muito mais até o voluntário, porque ele vai te dizer muito de se tuas estratégias estão funcionando ou não. Desse Porque setor. quando é a empresa que decide, desligar, pode ser por não estar alinhado, por não estar com desempenho ok, né, enfim, é uma decisão da empresa, mas quando é o voluntário, esse a gente precisa ter uma atenção Ele traz maior mais recados, né, pra gente pensar. para entender o que que na minha estratégia não está funcionando e que eu tenho que redirecionar para que eu possa, atingir o meu objetivo maior, né. Aqui a gente mede o turnover, né, a gente mede de algumas formas, né, tem o geral, óbvio, e a gente tem o turnover que a gente considera o crítico, porque o crítico são as pessoas que As estão posições dentro da nossa classificação da avaliação de desempenho, são consideradas as pessoas lá certas, né. Então quem é certo, quem é potencial, ou quem estaria lá no Nine Box, nas caixinhas, esse é o turnover crítico, tá. A gente mede tanto o voluntário, o involuntário, o geral
quem tem mais de 2 anos aqui, né, a gente percebe que quando você passa na consultoria dessa barreira de 2 anos, é onde tem geralmente, assim, se passou 2 anos, a pessoa fica, né. No nosso caso, gente, é 1 ano, né. É um ano. Quando passa de 1 ano, você sabe que a probabilidade da pessoa sair, Permanecer né, e é menor, não é, e a de permanência, claro, é maior, maior. né. Pra a gente acompanha o de posições críticas, né, que eu acho que se assemelha um pouco com a sua, né. Quais são as posições críticas que eu tenho Eu que não estar posso. muito atenta, que eu não posso perder, até porque o nosso negócio, ele tem uma especificidade muito grande. Então eu tenho muitas pessoas com conhecimento técnico muito refinado, Refinado, né. uma qualificação. Isso, e eu preciso estar de olho para saber se eu tô tendo turnover ali ou se eu não tô, né, e se eu tiver, que estratégia que eu vou adotar para que não aconteça, né. Então, assim, para uma empresa que está começando, que quer colocar os indicadores, eu diria que é tem que ter esse olhar, até para dizer também como é que o seu processo de atração está funcionando. Eu estou realmente atraindo as pessoas corretas? As pessoas que eu estou trazendo têm fit cultural, né, com a nossa cultura, com o nosso jeito de ser, e não é que a nossa cultura seja melhor, seja pior, mas é a nossa cultura, né. E às vezes você é um excelente profissional, mas para a nossa cultura, você não se Isso adequa. não Então vai funcionar. e E tá ok, tanto pra gente quanto pra você, né. exatamente, a gente tem só que ter a consciência, né, do que é mais adequado para nossa organização. Sabe uma coisa que eu vejo que mudou muito, assim, tanto na visão de empresários, como também na atuação de recursos humanos, é que no momento do processo seletivo se tinha a intenção de convencer, né, e de vender o melhor da empresa. E lógico, a gente nesse processo tenta encantar para ser atrativo, com certeza. Mas com muita verdade, né. Hoje em dia, eu acho que em todos os lugares, né, que eu passo, que eu experimento, aqui não é diferente, a gente tem esse viés muito claro, assim: "Atenção, quem está fazendo processo seletivo, precisamos dizer os prós, mas também deixar claro quais são as dificuldades, qual é o nível de pressão de a vida de um consultor, né. O que eu tenho de benefício, mas também o que eu tenho de risco por esse estilo de profissão, o que que eu tenho de vantagem da nossa cultura, mas jogando muito claramente o que para a gente é inegociável, né. E eu acho que muitos anos atrás a gente fazia o contrário, eu tentava vender, eu tentava convencer, né, e o direcionamento é justamente outro. Mas eu acho, sabe, Lígia, que quando há clareza, a gente precisa ser claro com as pessoas, né. A gente precisa mostrar, claro, o que nós temos de bom, mas a gente ninguém é perfeito, né. Às vezes tem coisas que você diz assim: "Nossa senhora, só muda o endereço", se repete em toda empresa, né. Mas assim, cada um tem suas características, tem suas nuances, e a gente precisa ser muito claro com as pessoas, porque se eu vendo uma coisa que no processo de onboarding dela, ela chega e eu reforço aquilo ali que eu vendi no processo de atração. Mas quando chega lá no vamos ver, no dia a dia, Na a vida. pessoa não encontra aquilo ali, eu estou contribuindo para um turnover voluntário, porque a pessoa vai dizer assim: "Puxa, não é o que eu esperava, né? Ah, puxa, não é o que me disseram". Então, quanto mais você for transparente, for claro sobre quais são as expectativas, quais são os anseios, o que que a pessoa vai encontrar dentro da empresa, mais você favorece para que aquela pessoa realmente entre, é por isso que a gente fala do fit com a cultura, né? Sim. Mais a tendência de que a pessoa entre e realmente continue conosco, porque essa é a intenção, né. Nós temos na Cialno pessoas com 40 anos de empresa, que começaram lá atrás com o fundador. Temos pessoas com 30, com 25. Isso é tão bacana, porque isso traz, um pouco dessa história, por isso que a cultura fica ali, né, muito viva, porque eles trazem as histórias, né, de como era o seu Dico, como o seu Dico fazia, como a família conduzia, e continuam produzindo, continuam entregando, né, você vê brilho no olho, você vê paixão, você vê entrega, né, e isso não
com essas novas pessoas que estão chegando, né, você vai tendo uma diversidade de ideias, de conhecimento, de informação, aí quem está chegando aprende com o mais velho. Como isso é rico, né, e você não fica com aquela coisa engessada, todo mundo no mesmo padrão, mas pessoas que querem construir algo na mesma linha do que nós queremos. Uhum. Tem valores, né, comuns também, né, e o Isso. como isso é importante. E hoje, inclusive, no nosso processo seletivo aqui na Gomes de Matos, a gente primeira etapa de pronto, a gente aplica logo um questionário de fit cultural, né, que ele não é eliminatório, mas ele é classificatório, vamos dizer Sim. assim, né, ele serve de referência para que a gente entenda o nível de aderência ou não, né, e aí existe sempre aquela questão tênue de eu também não posso ir para o 100%, Aham. senão eu acabo com a diversidade, e aí um ambiente de inovação eu preciso Sim. de olhares diferentes, né. Mas eu também não posso ter um percentual tão baixo de aderência, porque muito provavelmente vai ser um momento de desgaste para a organização e de sofrimento para essa pessoa, né, tá naquele ambiente em que ele não se identifica ou que ele não tem os valores E é tudo que a próximos. gente não quer, né, a gente quer que a pessoa realmente entre, se identifique, goste, fique, contribua. Se realize Se e realizando consiga, né, entregar muito realize. para além, às vezes, do que a gente até imaginou no início da contratação. Hoje, Socorro, vocês têm um número grande de pessoas, expandiu a operação do Ceará para Piauí, para Maranhão. Uhum. Como é que foi a atuação do Recursos Humanos frente a um movimento de expansão, né, que é tão desafiador? É, a gente indo pro Maranhão, indo pro Piauí, né, você começando do zero, né, é chegar lá e vender a Ciaune que ninguém conhece, né. Então se torna ainda mais desafiador, né, assim, quem é a Ciaune, né, então é contar um pouco dessa história para atrair os melhores colaboradores, para atrair as pessoas que realmente têm um fit conosco, né, mas mais é estar presente também, né. Então hoje a gente atua com BP dentro da organização, e os BPs eles são, divididos por diretoria, né, de acordo com a quantidade de pessoas por diretoria, então tem o BP de operações, BP voltado para a área de logística, que são nossas 2 grandes áreas, né, assim, logística, até porque nós temos frota própria para todas as nossas operações, e operações, porque é onde está o core do negócio, que são as grandes as unidades. Então, assim, tem uma sistemática de visitar, de acompanhar, de se fazer presente, de conversar com as pessoas, de escutar, trazer insumos e subsídios de nossa atuação está indo bem, estamos no caminho certo, não estamos, tem que corrigir essa rota aqui, tem que corrigir ali. Então, assim, é os nossos olhos e os nossos ouvidos na ponta, né. Essa coisa de estar dentro do escritório só, ela não funciona, né. Nós temos várias unidades, não só no estado do Ceará, né, mas temos também no Piauí e no Maranhão, adquirimos uma empresa agora recente em São Paulo, ano passado, mais ou menos em junho, julho, nós adquirimos uma empresa em São Paulo, ali na área ali em Amparo, e tem que estar lá, tem que estar presente, tem que escutar, e aí lá o desafio é maior, porque são Piauí e Maranhão, nós fomos lá e montamos, vamos dizer assim, um pouquinho do zero. Do zero, e aí você coloca o seu jeito, a sua estrutura, Isso. por mais que tenha microculturas em cada É, a regionalidade regionalidade, não isso perde, vai né. existir, mas começar do zero, você coloca muito do que é seu já, né, nessa Exato. estrutura. Mas o desafio está sendo essa aquisição de São Paulo. Por quê? Porque Uhum. apesar de ser uma empresa que tem características de cultura parecidas com a nossa, né, que isso foi uma coisa que foi bem interessante, assim, também era uma empresa familiar, com 50 e poucos anos de vida, né, tinha muita característica, né, assim, que se assemelhava, mas também tem muitas que são diferentes, né. Então como a gente coloca o nosso jeito de ser respeitando, né, as pessoas, a realidade, né. Então hoje esse é o nosso grande desafio, é para onde nós estamos, assim,
muito atentas, né, de como fazer com que rapidamente a cultura se une, o jeito se une de fazer, entra no DNA mesmo lá do dia a dia das pessoas, né. Então é visita frequente, é reunião, traz gente de lá para cá para conhecer, leva gente daqui para Era isso que eu lá. ia perguntar, assim, como é que na prática está acontecendo essa gestão da mudança, né, que é um momento delicado, Super. desafiador, mas que tem sim ferramentas, tem práticas, tem estratégias para a gente conseguir E dogar. fazendo mesmo não dá para você pegar e fazer tudo de uma vez, né. Então assim, traçar um plano e, vamos né, esse ano a gente tá modelo de gestão, então vamos implementar, vamos colocar os indicadores, vamos começar a acompanhar, vamos fazer os fóruns de gestão, né, N1, N2, né, aí você vai dando um passinho de cada vez e procurando dar muita sustentação na questão da cultura mesmo, né. Então a gente traz as pessoas para cá, vai gente daqui para lá. E essa troca, né, a gente vai procurando entender. Então hoje a gente estava falando assim: nós gostamos de celebrar a Páscoa". Uma besteira, um detalhe, mas aqui a gente gosta do pão de coco. Lá eles não sabem nem o que é a tradição do pão de Do pão coco. de coco. Então, respeitar as regionalidades também, né. Então, assim, quando nós iniciamos, a gente fez tipo um book, onde a gente falava de comportamentos e posturas, que eu não posso chegar lá e dizer assim: "Ah não, porque lá na Cialinha é assim. Ah, porque a partir de agora tem que ser assim. Ah, porque, isso aqui tá errado, esse jeito de fazer é errado". Então foi todo a gente teve a preocupação. Até a adequação da linguagem foi trabalhada. Exatamente. De descrever, ó, quando você encontrar alguma coisa que não é a mais adequada, dizer assim: "Ó, lá nós fazemos assim, o que é que você acha?", né, para exatamente a gente reduzir o atrito, né, porque tudo é novo para todo mundo e a gente disse muito para as pessoas daqui que iam para lá ajudar nesse processo. Se coloque no lugar deles. Eles estão sendo adquiridos. Aí vem o medo, vem o receio, o que é que vem de lá para cá? Vou ser desligado, não vou ser desligado? Quem vai me gerir? Eu estava acostumado com esse tipo de gestão, agora é outra, vai acontecer. A gente tem muito que se colocar no lugar do outro e pensar: eu gostaria que alguém chegasse dizendo, invalidando tudo que eu fiz até hoje? Não, né? E que me trouxe até aqui, então, de certa forma, precisa ser respeitado e tem o seu valor, Isso, né. exatamente. Então a gente está muito, assim, com muito cuidado, com muito zelo, mas fazendo todo esse processo de gestão mesmo da mudança, né, com um roteirinho ali do que a gente faz primeiro, o que faz depois, como é que a gente vai Priorizando ajustando. ações, né. Exatamente. Você tá falando e eu tô pensando muito assim, a gente às vezes, como é a expressão? Você engole um elefante e se engasga com as formiga. Pronto, né. Eu vejo, assim, por alguns lugares e experiência, né, que eu passei, eu vejo que muitas vezes a gente pensa no macro, no grande, na melhor ferramenta, no maior evento, mas em coisas pequenas, que deveriam ser pequenas, mas que na verdade têm um forte impacto, né, a gente se perde. E aí, essa prática mostra realmente um recurso humanos com maturidade e com um olhar estratégico, Sim. porque quando eu penso no estar, eu faço o percurso inteiro, né, e eu penso no estar lá, na fala, no ponto de contato que os entrantes vão ter com quem já era, com os novos colegas, né, vamos dizer assim, de Ciaune. Isso tudo pode jogar a estratégia inteira no lixo, mas eu tenho que cuidar desses pequenos pontos, senão eu me perco e o grande não E vai. foi tanto que a gente até se preocupou assim: "Poxa, uma empresa nordestina comprando uma empresa de São Paulo, né, uma empresa paulista, né". Então, como é que as pessoas vão ver isso, né? Então, como que a gente tem que se posicionar para que isso não seja um ofensor, para que isso não dificulte o processo, né? Nós fizemos a aquisição, é óbvio, buscando o resultado, né? Que logo a operação dê resultado. A gente sabe que tem um tempo, mas a gente quer quanto mais rápido der resultado, Diminuir melhor, esse tempo o máximo né? possível, E né. aí eu tenho que estar muito atenta a esse nível de detalhe para não comprometer, de fato,
a operação e o resultado, e especialmente assim, a empresa é feita de pessoas. Se eu não tenho as pessoas entendendo o momento, receptivas, eu vou ter muito mais dificuldade. Sim. Então a gente teve esse cuidado de pensar, então a gente fez reunião com a nossa equipe, orientou como é que deveria falar, orientou, deu exemplos de falas que poderiam acontecer, o que falar, o que não falar, como me posicionar, né. Então e isso tem sido fundamental. Tem uma pessoa nossa que foi para lá, né, uma pessoa nossa que eu digo de Fortaleza, né, que era gestora aqui e aí foi promovida para ficar lá como responsável na área administrativo financeiro. E aí ela disse: "Socorro, de vez em quando eu lembro daquele treinamento, daquele book que tu fez, do jeito de falar". Digo: "Opa, não posso falar desse jeito, a Socorro disse que". A Socorro disse a Socorro disse que não é a forma adequada. E isso me ajuda tanto. Aí eu disse: "Que bom que lhe ajuda, né, que bom que está servindo realmente para a sua atuação", porque ela está lá e ela tem que conquistar, engajar, envolver as pessoas, né, mudar alguns processos, que isso é desafiador quando você vai mudar processo, né, mudar sistema, então as pessoas às vezes olham meio torto para aquele novo sistema, então ela diz que: "Olha, me ajuda e é fantástico". Então assim, né, Atingiu o objetivo, com né. certeza. E aí você falou a gente está falando aqui sobre gestão da mudança, né, e a gente falando do cuidado e de como o ponto a ponto ele muitas vezes é definitivo para a estratégia Sim. conseguir adesão ou não. Mas existem algumas pessoas, né, ou existe um percentual que já é conhecido, estudado, enfim, de que não vai, né, de que não vai aceitar a mudança, que será um detrator, que de fato, ele não vai facilitar, não é temporário, não é por convencimento, né, é por resistência e que até onde a gente tem essa medida. Isso aconteceu em algum momento da tua tanto na Ciaune como também antes, né, em outras Essa experiências. teoria dos terços, né. Um terço Exato, vai ser isso. promotor, um terço vai ser neutro e o outro terço vai ser detrator, né. Então, assim, é trabalhar para pegar os neutros e levar para os promotores, né. Alguns neutro ou alguns detratores talvez venha porque Consiga passar. se sente de fora e aí quer fazer parte e engaja, e vai ter realmente aquelas pessoas que infelizmente você tem que tirar. Né, infelizmente, faz parte do processo, né. Claro que a gente faz tudo para minimizar a necessidade de tirar, Uhum. é realmente mostrar a empresa, apresentar o que é a cultura, como é o negócio, como que nós trabalhamos, né, trazer algumas mudanças concretas que afetem o dia a dia da pessoa, mas a gente sabe que vão ter aquelas pessoas que infelizmente você vai ter que tirar, isso faz parte também, né, porque eu não posso querer mais do que ele, Exato, pronto, né. esse é o ponto, né. E aí entender muitas pessoas têm uma visão de que a área de recursos humanos ela precisa ser a que está tentando, que está engajando, que está fazendo, mas não, em alguns momentos a gente precisa entender Sim. e identificar, né, quem você precisa abrir mão, largar, porque não vai ou porque para o todo está sendo mais prejudicial ter aquele grupo de pessoas ou ter aquela pessoa, né, atuando junto. Mas tu sabe, Lígia, eu acho assim, o papel da liderança é fundamental. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nessa pegada, a área de RH quer assumir o papel do líder, Da liderança. né? E isso não pode, né? Um exemplo aqui que eu vou contar, a gente teve um episódio que a gente vinha sinalizando, ó, fulana de tal não tá bem, ó, vamos capacitar. Aí capacita, ó, fulana de tal continua não tá legal, não tá bacana. Você não tá percebendo? "É, tá, mas eu quero tentar". "Então tá bom, vamos lá, vamos tentar, vamos de novo". E aí foi, até que chegou a hora mesmo de desligar. E aí quando a gente foi mostrar o ranking, né, dos gestores que mais tinham tido pedido de desligamento ou que tinha demitido, a pessoa estava lá, nome gritante, né.
Aí a gestora dessa pessoa foi e disse assim: "É, eu errei. Eu deveria ter tomado a decisão antes, mas eu aprendi. Tanto que a dona Socorro" Você tá é muito engraçado. Tanto que a dona Socorro falou, mas assim, eu não podia ir lá e desligar por ele. A decisão Nem podia obrigar, né. Assim, ela é a líder, ela é a gestora de pessoas, né, porque a gente às vezes fala gestão de pessoas e a gente acha que a gente vai gerir todo mundo e não é, né, o nosso papel é realmente dar o subsídio para que a liderança, para que o gestor faça o seu melhor, né. Ela disse: "Eu aprendi, eu demorei, mas eu aprendi", porque era uma pessoa que tinha "X" tempo de casa, realmente era uma pessoa que tinha muito tempo de casa. E eu acreditava que a pessoa podia mudar. conseguiria mudar. Mas aí eu olhei para ela e disse assim: "Mas você não pode querer mais do que ela, né". É, eu acho que essa frase É. Aí ela foi e disse assim: "É, de fato, eu acho que eu queria mais do que ela". E eu enxerguei, tomei a decisão, tirei, mas eu vejo que eu teria que ter feito isso mais rapidamente, se eu tivesse escutado as orientações, porque não foi só a minha fala, né, a gente teve BP orientando, né, evidências fundamentando, né, a né. gente foi, né. Eu realmente mas eu aprendi. Eu falei assim: às vezes, claro que a gente sempre tem que dar uma oportunidade, mas sem querer mais do que a outra pessoa, né. Mas às vezes a gente tem que decidir rápido, tirar quem não está no time, né. Tem uma frase que diz assim: "Você demora para contratar, mas você desliga rápido Desliga raça e contrata devagar. quando de fato você deu as oportunidades e você vê que a pessoa não deu resultado". A gente fala muito assim, ó, nove chegou, a pessoa não está indo bem, conversa, dá 90 dias, se com 30 dias a pessoa não fez nada para mudar, não fez nenhum movimento, Isso também é um sinal. pois é, não adianta esperar os 90, né. Mas claro que todo mundo merece uma oportunidade, eu acho que todo mundo merece saber onde pode melhorar. Mas a frase é: "Eu não posso querer mais do que Mais os uma outros". pessoa. Tem uma coisa que o Eduardo Gomes de Matos, ele sempre fala aqui, né, ele diz: "Aqui na minha empresa ninguém pode sair sem saber por que que tá saindo". É, isso é importante. Isso é inadmissível, seja qualquer gestor entenda. Ninguém daqui pode sair sem saber por que tá saindo. Se isso aconteceu, é porque você não fez seu papel, é porque você não sinalizou, é porque então todo mundo merece É ter isso, essa transparência, é sobre para poder isso. entender o porquê não está atendendo, responder ou não responder, porque isso também já é uma escolha, né, o não Sim. fazer nada, ele já é um sinalizador. E aí, se for o caso, existe o movimento, né, de saída, de desligamento, enfim. Mas o que não é justo e o que não pode acontecer É. é que a pessoa nem saiba, né, e seja surpreendida de por que isso aconteceu, né. Porque aí mostra, assim, que você também não estava acompanhando e nem estava cuidando do seu papel principal como gestor, que é desenvolver as pessoas, né. Então, assim, o desenvolver passa também por dar feedback, por, né, ter reuniões one on one, por ter conversas difíceis, né. Às vezes a gente precisa botar o elefante na Na mesa, né. mesa e dizer: Isso, "Ó, nessa não sala tem um é, elefante". não está legal por isso, por isso, por isso, por isso. Aí muitas vezes a pessoa tem consciência, às vezes a pessoa não tem. Então no que você traz para a pessoa, quando você vai sinalizando, vai, né, dizendo: "Ó, aqui não está legal, isso aqui ainda não melhorou". Quando você chega no momento de desligar, a pessoa já sabe por que que ela está sendo desligada, entende? Sim. Agora, o que acontece muito nas empresas por aí é que não é dado nenhum retorno, não é dado nenhum feedback, a liderança se omite dessa conversa difícil, e aí quando vai desligar, a pessoa às vezes até se surpreende de: "Uai, por que que eu estou sendo desligado, né?". Então é muito isso, é realmente desenvolver a pessoa, mas dando os feedbacks necessários, né. E quando a gente fala o desenvolver a pessoa, é justamente isso, não é tolerar tudo ou não é ódio eterno, né. As decisões que a gente não toma, elas comunicam demais, né. E o como isso modela a cultura, né, de qualquer organização. O que eu não faço e o que eu tolero, isso modela a cultura, né. Exato.
Porque, assim, não é só dizer o que eu quero que seja feito ou como eu gostaria que fosse feito, Uhum. mas é também deixar claro para as pessoas o que é inegociável, o que eu não admito, o que é tabu para mim, né. Eu como gestor isso aqui é tabu para mim, então precisa, né, deixar claro para as pessoas mesmo o que se espera e o que se concorda e o que se não se concorda. E já Porque se eu sou conivente com um comportamento, o que eu passo de mensagem para as outras pessoas? Eu não tenho que pensar só naquela pessoa, eu não tenho é que só pensar essa situação, no não resto. é pontual, é o recado que se passa justamente, né, dentro desse, rol todo, né, de experiências, vivências. Qual foi a decisão, socorro, mais difícil que tu tomou, assim, nesse movimento de gestão de pessoas, de gestão de recursos humanos? O que que tu tem, assim, de foi um marco? Esse da que eu te falei do gestor que queria promover foi um marco, né, mas, desligar nunca é fácil. Uhum. Né, então assim, o processo de desligamento ele é sofrido, porque você não quer perder a pessoa, você não, né, não gostaria de perder. Então assim, saber, até onde eu posso ir para desenvolver e acreditar na pessoa e até onde chegou a hora realmente de tirar. E às vezes é uma pessoa que você gosta, né, como pessoa. Não é pessoal. Exatamente, você gosta da pessoa, você tem uma boa relação com a pessoa, mas aí você tem que chegar e dizer: "Ó, infelizmente não dá mais, nossa parceria termina aqui", Isso. né. Então lá no passado, né, assim, era um exercício mesmo, assim, para Todo o todo processo o de processo, né, de fazer isso acontecer. Até que uma pessoa que trabalhava comigo disse assim: "Vianinha", ela me chamava de Vianinha. Diz assim: "Vianinha, tu é dura para demitir, hein". Porque exatamente, por ter um valor, isso é meu, né, eu tenho um valor de justiça muito forte, é uma força mesmo de uma de caráter mesmo, né, então justiça para mim é muito forte. Eu tinha muito receio de ser injusta com a pessoa, né, isso lá atrás. Hoje a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, né. Então eu tinha um receio muito grande de ser injusta, então eu procurava realmente dar oportunidade, sinalizar, e às vezes isso se estende de além dos 90 dias, né. E aí, possibilidade. conforme a gente vai amadurecendo, eu não tive, graças a Deus, eu não tive que desligar muita gente na minha vida não, né. Mas, é um aprendizado, é um amadurecimento de ir sinalizando para a pessoa e sempre ter a certeza, assim, de que não sou eu que estou dispensando a pessoa, é ela que se colocou na posição de ser dispensada, entendeu. Então, isso foi uma coisa que com o amadurecimento a gente vai, né, e também isso é muito claro com as pessoas, sabe. Eu acho que recente agora eu tive que fazer isso com uma pessoa, a pessoa: "Ah, não, porque a cultura", né, isso da empresa de comida, "Ah, porque a cultura", eu falei: "Amigo, assim, ó, a cultura, né, como dizem por aí, ela devora a estratégia no café da manhã, é fato, mas cultura se maneja, e a responsabilidade do manejo da cultura é minha, é sua, é do fulano de", aí fui dando exemplo dos líderes, né. Nós, como líderes, somos os verdadeiros responsáveis pela cultura que a gente quer implementar dentro da empresa. Não vai vir Não é uma alguém, uma entidade, né, entidade uma divina que vai vir, não é, somos nós. Então, se a gente não deixa claro para as pessoas o que nós aceitamos, o que nós não aceitamos, cobramos, acompanhamos, orientamos, não dá. Aí deixa eu ver, para sempre você vai usar a desculpa da cultura como muleta até quando? É a questão da conversa difícil, sim, que às vezes você precisa ter, né. E aí eu fui clarificando para ele, ó, falei: "Ó, tem coisas que vão estar no seu controle, e aí o que não estão no seu controle, aí você tem que apontar, você tem que sinalizar, você tem que mostrar e você tem que acompanhar se isso foi resolvido ou não. Mas não está no teu controle. Agora o que está no seu controle, amigão, é contigo, é tu que tem que fazer.
é tu que tem que entregar. Então, assim, eu de fato, eu não gostaria de termos outro problema, porque você não fez o que estava no seu controle. E essa provocação da autorresponsabilidade, que é um desafio tanto para recursos humanos, mas Sim. principalmente para a liderança, né. E muitas vezes por falta de um grito se perde a boiada, né. É bem assim. Isso já que estamos aqui no Agra, mas assim, por falta de um grito se perde uma boiada. Tem muita gente boa, competente, mas que às vezes a pessoa entra num funil, né, assim, de lamentações, de terceirização, de que ela nem consegue se perceber. E tem pessoas que vão dali para fora, não adianta, mas tem várias outras que é possível você dar esse stop, né. "Para aí, olha só, o que eu espero de você é isso, na posição que você tem, com o nível de maturidade que se espera da sua postura." E nesse caso foi tão engraçado que essa pessoa tem menos de 1 ano de empresa, né, e veio de empresas grandes que isso já era cobrado, era exigido. Eu falei assim: "Ó, você veio de uma empresa grande". "É, realmente lá nós fazíamos assim". Eu falei assim: "E aonde foi que você viu?". "Eu acho que eu me aculturei muito rapidamente". Eu digo: "Amigo, pois vamos se desaculturar". Desaculturar agora. Porque não é nesse, né, a gente não pode ficar usando isso como uma desculpa. Então, assim, não foi uma conversa fácil, Sim, mas que a gente precisa dar clareza, transparência do que se pensa, do que se espera e do que é importante para a organização. Não é para o socorro, sim. é para a organização, né, para a empresa como um todo. Isso é importante e a sua atuação nesse nível, ela é necessária e ela precisa ser conduzida dessa forma. Então as conversas difíceis, eu acho que hoje ainda é o maior desafio para muito gestor, Sim, né. foge desse momento. É. Então, às vezes, tenta terceirizar para o recursos humanos, por exemplo, né. Isso ainda é uma Mas a gente não, prática. como área, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né. Porque às Cair vezes a nessa pessoa: "Ai, cilada fala, que eu digo. vai lá falar comigo", eu digo: "Só se for para ela escutar, porque, quem vai fazer quem isso aí Conduzir é como você, né. Ai, tá certo. É mesmo, é? É. Ai, e o Bibi pode ir comigo? Só se for para ela escutar, a condução é sua. E aí a gente fala muito internamente, né, assim: "Ó, você tem que ser, suporte, você tem que dar subsídio, você tem que trazer o seu olhar para ajudar na tomada de decisão, mas jamais a gente pode decidir por ele". Sim. É porque é muito cômodo, né. Demais, né. E aí eu peco exatamente onde eu deveria eu falo exatamente onde eu deveria ser o meu diferencial, né, que é prepará-lo para isso, né. E quando eu digo assim: "Ó, mas o RH não cai nessa cilada", não é uma cilada para mim, né, é um RH que não cai na cilada da própria organização, porque eu crio um vício interno enorme, né, então dificultou, terceiriza para o recursos humanos, uma comunicação que eu não quero fazer, é o RH que tem que ir, e isso acaba criando um vício, vira uma cultura, e o recursos humanos ele não vai estar, ou não vai conseguir estar em todos os lugares, né. É essa liderança que precisa E não contribui se para preparar. esse líder ser melhor, né, acaba não contribuindo. E assim, é uma cilada e infelizmente, assim, a gente escuta às vezes de outras, né, outras pessoas na área, que cedem a isso às vezes para ser legal, para ser, né, porque acho que assim é ser parceiro do gestor. E não é por aí, né, a gente precisa ter muito claro onde começa o meu e onde começa a responsabilidade do outro, né. Então assim, estamos juntos pelo um bem maior que a empresa, mas a minha responsabilidade é essa, a sua é essa, e você tem que conduzir Os nossos como papéis, eles têm diferença, né. E aí, hoje, né, Socorro, falando de liderança, falando de nível de maturidade, inclusive de o que o RH tem que fazer, principalmente, que é desenvolver essas lideranças. O que que seria, assim, na tua visão, o código para um novo líder, né? Assim, tô assumindo minha primeira liderança e o que é que eu devo saber? Onde é que eu não posso falhar? O que é fundamental para eu começar essa trajetória aí? olha, eu vou te dizer uma coisa, talvez até as pessoas se surpreendam, mas eu acho que começa pelo autoconhecimento. Eu também acho. É.
Se a gente pensar no Rancharan, né, o Rancharan diz: "Líder de si mesmo", né, ele Exatamente. vai, né, começa com o líder de si mesmo, né. E eu vejo que o líder de si mesmo é o autoconhecimento, eu preciso saber, conhecer as minhas potencialidades, as minhas vulnerabilidades, as minhas limitações, onde que eu preciso me aperfeiçoar, até para gerar o amadurecimento, mas também gerar o conhecimento das minhas emoções, como que eu reajo diante de determinadas situações, porque é a partir daí, né, que eu vou conseguir. Se eu não lidero nem a mim mesmo, nem as minhas emoções, nem o meu jeito de agir, como é que eu quero liderar o outro, né? Então, eu digo que todo programa de desenvolvimento de liderança, ele tem que passar por algo nessa linha, Módulo, o um início, módulo na voltado frente. para autoconhecimento. Então, inclusive recente, a gente está com uma turminha em andamento, nós começamos por um assessment, depois fizemos a devolutiva do assessment, depois fizemos um módulo explicando o assessment que foi utilizado, depois, nesse módulo, foi colocado para eles testarem, analisarem, checar um com o outro, conversarem sobre, se reconhecerem naquele papel. É, realmente eu sou assim mesmo. Realmente isso aqui é uma oportunidade de melhoria. Porque o assessment, ele não está lá para mostrar defeito, ele Apontar. está para mostrar quais são as potencialidades, o que que eu não estou usando ainda do jeito que eu deveria, como que normalmente eu me comporto, e isso às vezes traz uma clareza, assim, para a pessoa: "Puxa, é mesmo, Uhum. eu sou assim. Puxa, é mesmo, isso aqui é um ponto que eu preciso melhorar". Então, dentro de um programa de desenvolvimento do líder, se você não tiver essa etapa, eu acho que não engrena, porque Perde potência você no início, né. você vai ensinar técnica, teoria e tal, e muitas vezes o que paralisa é: "Tá, e como que eu boto na prática? Tá, como é que eu faço? Tá, e como é que eu me posiciono?", né. Engraçado você ter começado por isso, né, você disse: "Alguém, talvez se surpreenda", mas se você for olhar, né, o Goleman quando fala de inteligência emocional, o primeiro domínio, né, como você bem trouxe, o líder de si mesmo do Han Charan, o que a gente tem de ferramentas que a gente estuda, tem uma nascente muito comum que é o autoconhecimento, né. E aí se eu não faço esse movimento, eu não consigo nem entender aonde eu sou manipulado, eu só reajo, e aonde eu realmente tenho o domínio de parar, pensar e definir o que é melhor para mim, o que é melhor para aquele time, o que é melhor para a organização, né. Eu não consigo fazer gestão de o que eu não estou nem entendendo, né, nem sabendo de onde vem. E eu fico muito suscetível inclusive para isso, manipulações, porque as pessoas elas fazem leituras, elas lhe leem. Com cer Assim como os nossos bebês, nossos filhos Pronto, nos lê e tentam nos exatamente. manipular, assim também são as demais Mães e pessoas. pais sabem exatamente isso. Se pedir para a mãe, não deu, eu peço agora para o pai, eu tento, né. Ou qual é o melhor momento de eu chegar com essa proposta, com esse pedido, com essa mudança. E aí se eu não tenho um centro muito conhecido, eu tô vulnerável a isso, né. E até aproveitando um pouquinho falando de maturidade, de organização, de gestão, né, para você que está aí nos assistindo e que tem também essa curiosidade, essa necessidade de entender qual é o nível de maturidade da sua organização, aqui na tela a gente tem um QR Code, um link disponibilizado para vocês, para que você possa fazer o diagnóstico gratuito de nível de maturidade da tua organização. Em várias frentes inclusive, né, em área de pessoas, em área de performance organizacional, nível de indicadores, enfim, você entra aí no clique e logo vai para um diagnóstico gratuito, tá bom? E aí você ia falando, Socorro, Né, e eu eu estava falando assim que dentro desse processo de amadurecimento também, né, assim, eu acho que a autoobservação, pelo menos para mim, me ajudou muito, né, assim, me autoobservar e entender por que que eu reagi de um jeito, por que que eu reagi de outro. Isso vai ajudando a realmente a gente conseguir fazer a gestão das nossas
emoções. E até para a gente se colocar num outro patamar dentro da organização, né, quando a gente fala de estar numa posição mais estratégica, lidando com, né, com outros contextos, outras realidades, eu preciso saber como o que que aquilo ali me afeta. É do outro ou é meu? Às vezes a gente acha que é do outro, né, e às vezes é nosso, Sim, né. Por que que isso me afetou? Por que que me isso afetou tanto. mexeu comigo, né, então essa autoobservação e eu faço muito esse exercício no dia a dia, né, de me autoobservar, né, e isso me propicia o quê? Fazer pequenas correções de rota, né, de entender: "Puxa, eu reagi assim, não era a melhor opção. Ah, mas por que que isso mexeu comigo? Ah, por conta disso. Ah, tá certo, então", Como isso é rico, né? não é? Na próxima vez você já age de forma diferente, né, e isso vai realmente contribuindo para esse amadurecimento do profissional. E aí, assim, você é psicóloga, eu sou psicóloga, mas não é papo de psicóloga, né, e assim, não é papo de psicóloga apenas, mas assim, para quem está empreendendo, para quem está começando a liderança, não desconsidere isso, né, tá aqui Socorro validando É, inclusive, assim, autoconhecimento é o primeiro passo, para você entender inclusive o que faz sentido, qual é o seu propósito, para você ter mais energia para é, chegar lá, né. porque senão amiga não chega não, você se perde. Se perde é bem facinho É de você se rápido. perder, às vezes e Não tem. principalmente, assim, quando a gente pensa mulher no meio de um monte de homem, né, um negócio mais masculino, com mais homens, né, então assim, a gente precisa entender. Eu vou me posicionar e o que que isso me afeta, o que que não me afeta, por que que a fala daquela pessoa mexeu comigo, né? Como manter o equilíbrio dentro daquela situação, dentro daquele contexto, como parar, respirar, pensar antes de De responder, responder. né? Às vezes entender que eu não vou conduzir ou seguir essa discussão, né, o saber parar ele também é importante, né, ou em outros momentos a gente volta a essa O conversa. silêncio é mais forte do que a própria fala. Fala. Exato, olha aí, mais uma dica. E já que a gente está falando de dicas, Socorro, até para a gente concluir aqui nosso bate-papo, né, que muita vez, assim, a gente faz, mas não consegue ter tanta oportunidade de ouvir em Sim. tanto tempo, né. Mas qual seria a dica que você enxerga que todo CEO deveria saber sobre recursos humanos? Eita, essa foi essa foi forte, né, assim. Assim, um CEO, seja de empresa de grande porte, de médio porte, o que é importante um CEO saber sobre recursos humanos? Eu não sei se seria sobre recursos humanos, mas Uhum. assim, é uma área que tem pessoas que estão preparadas, capacitadas, normalmente tem psicólogas nos grupos de RH, apesar de hoje em dia a gente ter pessoas que são administradoras e tudo mais, mas teoricamente a gente tem um olhar sobre o comportamento humano Uhum. diferente. E que o se eu me apoio, né, nessa área, né, que tem esse olhar sobre o comportamento de uma forma diferente, eu posso potencializar, né, as minhas ações, as minhas iniciativas, as minhas estratégias através disso, né. Então muitas vezes você chega e diz assim: "Ó, eu sou bom nisso, mas eu não sou muito bom com pessoas. Então como que eu posso ajudar? Como é que eu posso sinalizar, ó, vá por né, tem isso aqui é assim, essa pessoa é mais assim". Isso vai ajudando dentro desse processo. É óbvio que você tem que toda uma estrutura, a questão de cultura é muito é fundamental, e essa leitura de cultura, de como que eu atuo sobre a cultura, como eu manejo a cultura para que ela dê o resultado que eu estou buscando, para que ela siga no rumo que eu estou desenhando para a companhia, porque você, né, você tem um norte, você diz: "Ah, eu quero chegar em 2000 e tanto nesse patamar", né, a visão que você tem, né, assim, para mas eu estou com as pessoas certas? Essas pessoas que trouxeram a empresa até aqui vão levar até mais longe, né. Uhum. Então, usar essa
esse conhecimento sobre as pessoas, sobre o comportamento humano, para ajudar nesse processo de estruturação. Então, muitas vezes, as pessoas que trouxeram a empresa até um determinado patamar não necessariamente serão as mesmas, isso não quer dizer que a gente vai descartar, mas assim, talvez a gente tenha que capacitar, desenvolver, ver quais são as skills que faltam para que essa pessoa continue entregando o melhor dela, né. Então, essa leitura ela é muito importante, né, e a gente sabe que um CEO ele está focado em expandir a empresa, em crescer a empresa, em sustentar o negócio, e às vezes, de fato, ele não tem tempo para fazer essa leitura desse cenário, desses 1.700 pessoas, é humanamente impossível, né. E claro que não são as 1.700 que estão nesse patamar de análise, né, mas você realmente poder contar com a área para dar esse subsídio. Precisa investir mais em capacitação. "Ah, fulano é muito bom, fulano entrega resultado", mas para chegar nesse outro patamar ele precisa desenvolver X e X skills. Vamos investir? Vamos. Como? Com quem? Aonde? Né, de que forma, qual é a forma mais adequada, "Ah, fulano aprende mais desse jeito, fulano", então assim, outro dia a gente fez um gráficozinho comparativo, né, do gestor do DISC, do gestor com o gráfico do DISC das pessoas que trabalham com ele. E é muito interessante, às vezes, como você vê que tem pessoas que complementam. É incrível. É. Inclusive, em uma organização que trabalhamos, as 2 temos ela no currículo, né. Eh, a gente tinha uma superintendente e ela tinha 4 diretores abaixo dela, e era incrível, cada um tinha um perfil DISC. O time dela Se completava. se completava. Cada um tinha o D, tinha o I, tinha o S, tinha o C, em cada uma das áreas. E às vezes tem muito gestor que quer a pessoa que seja como igual a ele, né. E não necessariamente é a melhor opção, às vezes você precisa de alguém que faça o contraponto com aquela sua característica, por exemplo, você tem uma pessoa que é mais executora e comunicadora, e tem um analista, um planejador já bem mais baixo. O interessante é que a pessoa com que ele conta mais diretamente complemente ele sendo um pouco mais planejador e mais analista do que ele, E eu acho né. que isso é uma riqueza e uma estratégia inteligente, né, porque eu realmente equilibro, e aí eu consigo jogar de acordo com Que a é saber que eu tenho dentro da minha empresa uma área, né, que tem essa visão, que enxerga as pessoas nesse nível e que sabe qual é a melhor pessoa para trabalhar com A, com B, com C, né. Então é usar essa potencialidade de uma forma eh, mais presente. Mas eu acho que também, sabe, Lígia, que passa muito do posicionamento também do profissional, né. Muitas vezes, vamos dizer, um empreendedor abriu uma empresa, começou ali e tal, às vezes ele não tem a visão do que a área pode contribuir. Não conhece, e não é obrigado a saber, né, vamos combinar, né, que ninguém sabe de tudo, né. Ele está focado em empreender, em desenvolver um negócio e talvez não tenha essa visão. E qual é o nosso papel dentro da organização e mostrar como que a gente pode contribuir dentro desse processo. de uma forma prática, aplicada e de uma linguagem que sim, é acessível, né, vamos dizer assim, uma linguagem de negócio de fato, né. Exatamente, né. Então muitas vezes a pessoa se apequena e fica ali esperando ser demandada. É o maior erro que alguém da nossa área pode fazer, é ficar esperando ser demandada, né. Na verdade a gente tem que para transformar o negócio, nós temos que gerar a demanda, nós temos que entender onde é que estão as necessidades de desenvolvimento e onde é que estão as pessoas para serem exato, Ser recursos humanos é ser agente de mudança, né. E aí é a gente, não é quem espera, né. exatamente, só que muita gente se coloca na posição de esperar ser demandado. "Ah, porque não é porque ninguém me diz ninguém me ama, ninguém me quer", é mais ou menos, Cultura. né, é mais ou menos É a cultura. essa linha, né, e eu acho que
que cabe muito ao profissional realmente se posicionar, provocar, mostrar. "Ai, mas às vezes eu não consigo", mas vai jogando ali as sementinhas, né, E o tijolinho que né. você diz, né, assim, Vai jogando as eu consigo sementinhas. contribuir, É, né. atua com um que é mais próximo do teu CEO, que pode levar e dizer assim: "Ó, fulano contribuiu para minha área, ó, fez diferença". E aí você vai dando potência Ganhando para esse espaço, vai ganhando espaço. confiança e dando visibilidade para essa área que é tão importante, né. Pois socorro, muito obrigada, Eu amei agradeço, foi conversar com ótimo. você. Ter você aqui é um prazer, O eu prazer foi adoro meu. sua trajetória desde quando a gente se conheceu, a sua forma acolhedora, simples, né, acho que eu estava grávida, né, foi. E aí eu lembro demais daquele dia, então Uma barriguinha. estava com a barriga crescendo. Assim, foi um grande prazer, foi Prazer foi ótimo, meu. maravilhoso. Muito obrigada por esse momento, né, Eu que de troca. agradeço, viu, o convite, né, e foi muito bom estar aqui trocando ideias, informações, né, e assim, foi um prazer enorme estar na sua casa, né, conhecendo a É sua nossa, casa. é nossa. Obrigada. Obrigada, querida.